Pessoal, hoje nós temos o privilégio de receber o Renato Meirelles. O Renato é presidente do Data Popular, o instituto de pesquisa pioneiro e referência absoluta no conhecimento das classes C, D e E no Brasil. O Renato ele é comunicólogo com MBA em gestão de negócios. Além disso, ele é colunista frequente de diversas revistas. Foi colaborador do livro Varejo para Baixa Renda, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, e autor do Guia para Enfrentar Situações Novas Sem Medo, publicado pela Saraiva. Em 2012, se não bastasse essa porção de atividades, ele ainda fez parte da comissão que estudou a nova classe média na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. No Data Popular, conduziu diretamente mais de 300 estudos sobre o comportamento do consumidor emergente brasileiro, tendo atendido as maiores empresas de varejo, indústrias e serviços do Brasil. Por isso tudo que é um privilégio para a gente receber aqui o Renato. Renato, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela gentileza. Com vocês, o Renato. Bom, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer o convite do SEMP para estar dividindo um pouco do que o Data Popular tem estudado sobre a classe média brasileira. O que eu vou apresentar aqui é exatamente o mesmo material que nós temos apresentado para o board dos grandes anunciantes do nosso país. Hoje é fácil falar sobre a classe C ou sobre a nova classe média brasileira. Quando a gente começou isso lá atrás, em 2001, não era nem um pouco fácil. Nós passamos 2, 3 anos de prejuízo porque as pessoas não queriam entender a profunda mudança da estrutura de consumo que o nosso país estava vivendo. Foram 3 anos de prejuízo, quase quebramos, mas hoje boa parte das grandes empresas se aprimoraram em estudar o consumidor da classe C ou o consumidor da nova classe média brasileira. Aliás, só uma curiosidade. Quando a gente chamou a classe C de nova classe média brasileira, é impressionante como algumas empresas mudaram o seu olhar sobre esse público, sobre essa camada da população. Porque para a classe C, pouca gente queria vender. Para a nova classe média, ok, tudo bem vender para a nova classe média. Nessa primeira parte, eu gostaria de começar conceituando um pouquinho de quem nós estamos falando. Quem é essa nova classe média brasileira? E eu vou começar isso dizendo um pouco o que todo mundo já sabe, ou ao menos deveria saber, sobre essa parcela da população. Nos últimos anos, o Brasil sofreu uma das mais profundas mudanças da sua história. O Brasil deixou de ser um país com uma estrutura de pirâmide social, com mais gente concentrada na base da pirâmide, e se transformou num país com uma estrutura de losango social, com mais gente no meio da distribuição econômica da população brasileira. Isso não começou agora. Se nós lembrarmos na época da hiperinflação, como o brasileiro consumia, nós vamos lembrar que há 20 anos atrás, nós vivíamos num cenário de um país com 80% de inflação ao mês. O cidadão chegava no dia 1º para comprar um pacote de sabão em pó, que custava 10 dinheiros, seja lá o dinheiro que fosse na época, cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo. E o mesmo sabão em pó no final do mês, no dia 30, custava 18 dinheiros. Era como se o cidadão recebesse o salário dele como se fosse um cubo de gelo embaixo de um sol de 40 graus. Ele pegava o salário dele, que era esse cubo de gelo, e tinha que sair correndo com aquele cubo de gelo derretendo, até o primeiro supermercado que ele encontrava pela frente. Com uma mão segurava a mocinha que remarcava preço. Era uma categoria profissional na época, vinha escrito lá na carteira assinada, remarcadora de preço. E com o outro tinha que encher o carrinho para fazer a tal da compra do mês, que hoje praticamente não existe. Porque naquela época ou se estocava alimento ou a sua família não comia até o final do mês. Isso era tão sério que as residências há 20 anos atrás tinham que ter um cômodo a menos, porque no lugar de um banheiro tinha que ter a tal da despensa. Vocês lembram da despensa? Talvez na casa da nossa avó tenha ainda a tal da despensa. Imagina você vai comprar uma casa, que é uma casa com 2 banheiros, e fala, não, só tem um banheiro. Por quê? Porque o outro virou despensa. E o que é despensa? É um cofre de comida. E quando você tem o gatilho da hiperinflação no seu cangote, você não tem tempo de se planejar, de pensar a longo prazo, de conseguir planejar a compra da casa própria,
a compra, a universidade do filho, uma prestação em 30 vezes? Eu estou dizendo isso para deixar claro que nunca antes na história desse país, na verdade, começou há 20 anos atrás com o controle da inflação e melhorou muito nos últimos anos com um forte processo de distribuição de renda, de ganho real do salário mínimo e de geração de emprego. Mas um slide chato que a gente sempre tem que passar é do que nós estamos chamando de classe média. Nós não utilizamos no Data Popular o critério Brasil de classificação socioeconômica que todos os senhores e as senhoras conhecem. Por que a gente não utiliza o critério Brasil? A gente costuma dizer que os grandes varejistas acabaram com o critério Brasil. O Samuel Klein, a Luiza Trajano, o Ricardo Eletro começaram, ao distribuir crédito para a população, fez com que todo mundo que queira ter uma televisão em casa tenha uma televisão em casa, que todo mundo que queira ter um freezer em casa possa ter um freezer em casa. Então a gente trabalha com critério de renda per capita familiar, que nada mais é do que pegar a renda de todo mundo da família, e vale toda a renda, salário, bico, pensão, e dividir pelo número de pessoas da família. Então nós estamos chamando de classe média famílias que têm uma renda por pessoa da família de R$ 291 a R$ 1.019. Atenção, não é salário, é renda per capita. Isso significa que numa família com 4 pessoas, nós estamos trabalhando com uma renda familiar aí que varia de R$ 1.000 a R$ 4.000 para a família. Nessa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, mas Renato, um teto de renda familiar de R$ 4.000 é muito baixo para ser chamado de classe média. De fato é baixo. Mas o que explica esse fenômeno de chamar um salário tão baixo de classe média é esse próximo slide. Esse slide mostra como a população brasileira se divide através da renda per capita da sua população. E o que ele mostra para a gente? Que a renda do brasileiro vai subindo pouco a pouco até chegar nos mais ricos. Até chegar nos mais ricos em que sobe um pouco mais. Mas quando nós vamos olhar quem são os 10% mais ricos no Brasil, a gente descobre que são famílias com uma renda per capita que parte de R$ 1.700 por pessoa da família. Os 5% mais ricos partem de uma renda por pessoa da família de R$ 2.800, ou seja, numa família de 4 pessoas é menos do que R$ 12.000. O 1% mais rico da população brasileira parte de uma renda por pessoa da família de R$ 6.000, o que numa família de 4 pessoas dá R$ 24.000, que é bastante dinheiro, mas está longe de ser uma grande fortuna. Ou seja, a classe média brasileira tem essa renda por pessoa da família porque ela é a média da renda dos brasileiros. Então esse gráfico deixa claro para a gente 2 fatores muito importantes. Em primeiro lugar, que por mais que a renda do Brasil tenha melhorado nos últimos anos, ela ainda é muito mal distribuída. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que nós e o Antônio Hermílio de Moraes somos da mesma classe social. Todos nós pertencemos ao topo da pirâmide de renda no Brasil, de uma estrutura que é muito mal distribuída. Em geral, depois de mostrar esse gráfico, as pessoas viram e falam, mas Renato, tudo bem, compara a classe média brasileira com a classe média norte-americana. Eu ouvi tantas vezes essa frase, que junto com o Ricardo Paes de Barros, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, a gente foi comparar a classe média brasileira com a classe média norte-americana. E o que a gente descobriu? Que não dá para comparar a classe média brasileira com a classe média norte-americana. Também a classe média norte-americana é mais rica que 90% da população mundial. Portanto, não tem parâmetro de comparação. É como se a gente pegasse os moradores dos Jardins para comparar com o resto do Brasil, os moradores do Neblon, no Rio de Janeiro, para comparar com o restante do Brasil. Agora, quando a gente compara a classe média brasileira com o resto da população mundial, nós chegamos nessa constatação. A classe média brasileira é mais rica que 54% da população mundial. Ou seja, mais pobre do que a classe média brasileira, eu tenho 1 bilhão de chineses, 1 bilhão de indianos, quase todo o continente africano. Em outras palavras, comparado com o resto do mundo, a classe média brasileira é uma classe média
alta. Então não é que a renda do Brasil é mal distribuída, a renda do mundo é mal distribuída e apenas 18% da população mundial ganha mais do que a nova classe média brasileira. Esse gráfico mostra pra gente aqui alguns dados interessantes sobre a distribuição de renda do Brasil. Em 2002, 49% da população brasileira pertencia às classes D e E ou a baixa renda. A classe média era de 38% e a classe A e B, o topo da pirâmide, era de 13% da população. O ano passado a gente terminou com a classe A e B subindo para 20%, a classe média brasileira para 52%, 52,7% na verdade, e a baixa renda caindo para 28% da população. O que esse gráfico mostra para a gente? Esse gráfico deixa claro que o crescimento da renda brasileira se dá de baixo para cima. Eu estou dizendo isso porque a classe média cresce em outros países do mundo, em especial na Europa que está em crise. Cresce na Espanha, cresce na Grécia, mas lá são os ricos que estão ficando mais pobres, enquanto que no Brasil são os pobres que estão ganhando mais dinheiro. E quando a gente faz uma projeção, fica claro que nos próximos 10 anos a classe A e B vai crescer o dobro do que a classe C. Isso significa que da mesma forma que hoje nós estamos aqui gravando esse vídeo para o SEMP falando sobre a nova classe média brasileira, daqui a um tempo nós vamos voltar aqui para falar sobre a nova elite brasileira. Hoje, 44% da classe A e B já é a primeira geração de pessoas com dinheiro da família. Ou seja, o pai não era da classe A e B, a mãe não era da classe A e B, mas ele é. E eu não estou falando de jogador de futebol ou cantor de pagode, eles não são tantos assim. Nós estamos falando do empreendedor, daquele sujeito que há 10 anos atrás ergueu uma laje na casa onde morava, abriu uma distribuidora de água e hoje fatura 20, 30 mil reais por mês. Eu estou falando do dono do mercadinho, do dono de padaria, de milhões de brasileiros que têm bolso de classe A, mas não esqueceram o jeito de pensar e de comprar da classe C. Muita atenção a essa nova elite brasileira que está surgindo. Bom, se o Brasil cresceu reduzindo as desigualdades, acabaram surgindo dois grandes novos mercados nessa realidade. O primeiro mercado é o mercado das favelas, que era um mercado pouco estudado pelas grandes anunciantes e pelas agências de propaganda. Hoje no Brasil eu tenho 12 milhões de brasileiros que moram em favela. 12 milhões de brasileiros é tanta gente que se existisse um estado da federação chamado Favelas Brasileiras, seria o 5º maior estado do Brasil. Maior, por exemplo, do que estados como Paraná ou o Rio Grande do Sul. É muita gente para ser uma parcela invisível de consumidores. Ah, Renato, mas favelado tem dinheiro para comprar? A gente viu que começa sim a ter dinheiro, porque está estudando mais, o número de analfabetismo dentro da favela caiu muito e por estar estudando mais e ter acesso ao emprego formal, passam a consumir. Os moradores de favela consomem por ano 56 bilhões de reais, que é um mercado praticamente invisível para grande parte das indústrias de bem de consumo. 56 bilhões de reais é tanta grana que equivale ao produto interno bruto de países como a Bolívia, por exemplo. Entender como pensam os moradores de favela é um dos segredos de sucesso das empresas que estão olhando em perspectiva o novo consumidor brasileiro. O segundo, e essa mudança aconteceu tão rápido que é muito comum a gente encontrar nas favelas cenas como essa, em que esta casa e esta casa são a mesma casa, por fora e por dentro. Em outras palavras, quem vê cara não vê bolso. Isso porque o PlayStation 3 não apareceu na fotografia. O que nós estamos falando na prática é que esse consumidor das favelas, que até pouco tempo atrás era um consumidor invisível, ganha uma importância cada vez maior no dia a dia das empresas. O outro mercado que cresceu é o mercado do Nordeste.
Eu tenho 54 milhões de habitantes hoje morando na região nordeste do país. Eles são, em geral, mais negros e mais jovens do que o restante da população brasileira. Agora, não ache que o mercado nordestino está restrito ao Nordeste. Eu tenho, no Brasil hoje, 9 milhões e meio de nordestinos que moram em outras regiões do país. Só que no estado de São Paulo eu tenho 5 milhões e meio de nordestinos. Isso significa que se a gente for lançar produtos regionais, eles também podem ser vendidos em estados como o estado de São Paulo, por exemplo, que concentra 5 milhões e meio de imigrantes aqui no Brasil. Nós vimos que o comércio, os serviços, a indústria agropecuária cresce mais no Nordeste do que no restante do país. A questão objetiva é que não dá para falar de Nordeste sem entender o impacto que o Bolsa Família tem para o crescimento do mercado do Nordeste. O Bolsa Família injeta por ano mais de 21 bilhões de reais na economia nordestina. Uma economia que vai diretamente para a base da pirâmide. Eu não vou entrar aqui no mérito se é Bolsa Família, se é Bolsa Esmola, se está dando peixe ou se está ensinando a pescar. Olhando do ponto de vista estritamente econômico, nós estamos falando de um dinheiro que vai ser gasto na base da economia. O cara pode gastar o dinheiro dele comprando comida, material escolar para o filho, ou cigarro e cachaça. Não interessa. Ele vai gastar onde? No pequeno varejo do bairro. Quem é o dono do pequeno varejo do bairro? É o empreendedor da classe C. E com isso, o dinheiro, se ele está vendendo mais, ele contrata mais gente e gera mais emprego. Pede mais produtos da indústria, que ao produzir mais, gera mais emprego. E com isso você tem um ciclo virtuoso na base da economia brasileira. O Bolsa Família, que distribui 21 bilhões de reais por ano, tem no Nordeste mais da metade dos seus beneficiários. Isso é tanta gente que quando você olha só a população do Nordeste, 44% das famílias do Nordeste recebem, em média, R$ 144 por mês de Bolsa Família. Como o Brasil é uma democracia de voto obrigatório, ou seja, o voto do cidadão da base da pirâmide da classe média vale a mesma coisa do que o voto do cidadão da classe A e B, e como algo me diz, eu tenho uma leve desconfiança que talvez o Bolsa Família dê alguma coisa de voto, seja quem for o próximo presidente da República, ninguém vai acabar com benefício que atinge 44% da população nordestina. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho como que essa nova classe média brasileira consome.